É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Tô gravando aqui, ó, dia 19 de abril, 10h43 da noite. Vamos falar sobre HCTR. Fundo que tem dado o que falar nas últimas semanas, tá? Então, no momento que eu tô gravando aqui, saiu a nova edição do relatório gerencial. Então, a gente vai fazer aquele vídeo que a gente já está acostumado a fazer aqui no canal, que é comentar um pouquinho sobre o relatório que saiu, beleza? Então, que fique claro, não estou sendo patrocinado pela Hectare para falar, né? Vocês conseguem encontrar diversos conteúdos meus sobre o HCTR, mas não existe nenhum conflito de interesses, não estou sendo pago para falar do fundo, só vou trazer a minha opinião sobre os dados, beleza? Então, vamos falar do HCTR. Mas antes, quero pedir para você dar a força aqui pro meu canal, tá? Se inscreve aí, deixa o teu like, porque você fazendo isso o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar a mais pessoas. E se você também não quiser perder nada do que eu lançar aqui, clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja. Beleza? Então, se inscreveu, deixou o like, clicou no sininho, vamos lá. HCTR, vamos falar desse gigante aqui. Por que gigante? Bom, o HCTR é um fundo que tem aí um patrimônio líquido de mais de 2,6 bilhões de reais. Atualmente o valor de mercado dele na casa de 1,1 bilhão, né? O fundo teve uma queda considerável, não à toa o PVP dele aqui está em 0,44, então na última planilha que eu lancei lá do Método FQ, que é a planilha dos fundos imobiliários de qualidade, inclusive se você quiser fazer a sua assinatura para ter acesso aos fundos imobiliários de melhor qualidade, de acordo com os meus critérios de seleção, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Então você consegue fazer a tua assinatura. Então, o HCTR está fora da planilha do Método FQ por causa do PVP. O PVP caiu consideravelmente pelo FQ. O mínimo de PVP aceitável é 0,70. O fundo caiu muito e o PVP bateu 0,44. Beleza? É um fundo bem robusto em termos de número de cotistas, quase 210 mil cotistas. Bom, muita negociação envolvendo esse cara, né? Então é natural que a liquidez ela acabe subindo um pouco. Então a gente tem uma liquidez média diária aqui na casa de 10 milhões. Com certeza é uma das maiores liquidez que a gente tem no mercado, um dos maiores volumes de negociação que a gente tem no mercado. Dividend yield 26,54. Mas não se engane, esse dividend yield muito alto é porque a cota caiu consideravelmente. Quando a cota cai muito, o dividend yield sobe. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente vai analisar um fundo imobiliário e bate o olho no dividend yield. Dividend yield muito alto não significa qualidade. Tenha atenção a isso daí. Beleza? Então, batemos aqui todos os critérios do método FQ. O último rendimento anunciado, que foi pago aí no último dia 17, foi de 50 centavos. Então, vamos para cá para o relatório. Esse é o relatório gerencial do HCTR. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, porque aí fica melhor para a gente conseguir enxergar. Beleza, então ó, relatório gerencial aqui do HCTR, tá? Esse aqui é o relatório... Opa, não, peraí. Não estou conseguindo deixar... vamos deixar esse zoom aqui. Então, esse aqui é o relatório que saiu referente a março, tá? E aí, já de cara, né, a gestão traz aqui um comentário sobre o fundo, sobre o último dividendo que foi pago, que representa aí um retorno de 0,85% ao mês em relação ao preço da cota no mercado, na data do fechamento, e um retorno de 0,42% em relação ao patrimônio, em relação ao valor patrimonial. Beleza? E aqui ele traz um comentário que eu achei bastante interessante. Tá? Conforme apresentado no gráfico abaixo, com índices de ativos de diferentes estratégias na classe de renda fixa, compilados pela Bloomberg, a estratégia de crédito High Yield, apesar da maior volatilidade apresentada em janelas mais longas, tendem a entregar retornos superiores à média de mercado. Beleza? Então, o retorno esperado superior à média do mercado de crédito High Yield é diretamente associado à exposição a setores e a operações de maior complexidade na estruturação e gestão, e, consequentemente, menor previsibilidade quanto à periodicidade e volume das distribuições de resultado aos investidores. Por envolver, esse aqui é o comentário sensacional que foi feito.
Por envolver maior potencial de rentabilidade no longo prazo e exposição a riscos, é um produto com maior volatilidade e voltado a investidores com perfil arrojado. Eu tenho falado isso com bastante frequência, inclusive 2 dias atrás eu falei sobre isso no meu Instagram, tá? Eu fiz uma sequência de stories falando sobre isso no meu Instagram, mostrando o perigo de você investir naquilo que está desalinhado com o teu perfil. Então é muito importante que o investidor tenha clareza de onde ele está pisando, o risco daquilo onde ele está botando o dinheiro dele, para que ele tenha ali clareza, para que ele consiga de fato definir se aquele investimento que ele está se deparando faz sentido para o atual momento dele. Beleza? Então é muito importante investir de acordo com o perfil de investimento, porque se você investe desalinhado, cara, você fica mais preocupado, você tem mais chances de acabar fazendo besteira e vender aí no momento ruim e acabar perdendo dinheiro e fica a frustração. Beleza? Então, é importante que você entenda os riscos que estão associados naquele investimento que você está prestes a colocar o seu dinheiro. Beleza? Então, esse comentário aqui da gestão realmente é um comentário muito pertinente e que o investidor ele precisa ter essa atenção. Esse é um produto mais arriscado. O dinheiro que tiver exposto aqui está exposto a maior volatilidade. Claro, o retorno tende a ser maior, porém o risco maior. E aí, você está alinhado com esse risco? Você tem esse perfil? Se tiver, beleza, ok. Se não, cara, é melhor você procurar um outro lugar. O que a gestão quis dizer foi basicamente isso daqui. E aqui, mais um pouco de comentário sobre o cenário macroeconômico, falando sobre, né, o problema dos bancos que a gente tem tido lá fora, comentando sobre SVB, comentando sobre varejo, comentando sobre dificuldade aí para se tomar dinheiro emprestado em função da Selic. Então, a gestão trouxe um comentário bastante amplo aqui sobre o cenário macro também, e aí trouxe um pouquinho de resultado histórico, falando que dentre os fundos aí que compõem o IFIX, né, o HCTR, desde julho de 2019, que é quando ele começou a ser listado, é o que entregou o maior volume de dividendos aí no IFIX. Beleza? Então eles estão pegando como data de corte o final de março de 2023 e pegando o acumulado desde julho de 2019, que foi quando o HCTR veio para o jogo, começou a ser listado na bolsa. Beleza? Então eles estão trazendo a comparação com outros fundos aqui do IFIX e o HCTR é o que tem aí um maior resultado em dividendos. Beleza? Mas de novo, né, uma análise de fundos imobiliários não tem que olhar só dividendo. O investidor que olha só dividendo, ele acaba tomando decisões que muitas das vezes não são as mais acertadas e que podem estar desalinhadas com o perfil dele. Então é muito importante fazer uma análise mais ampla. Tá? O investidor, quando vai analisar um fundo imobiliário, é como se ele estivesse montando um quebra-cabeça. A gente vai pegando peça por peça e vai contando a história, e monta e vê se aquele fundo está aderente ou não à nossa filosofia. Então, mais um pouquinho de comentário aqui, né? E aí a gestão está trazendo sobre alguns CRIs aqui, sobre alguns devedores que estão dando problema na carteira, está trazendo aqui um comentário sobre o Grupo Van, trazendo aqui algumas notícias e tudo mais sobre o Grupo Van, para que o investidor tenha ali conhecimento ali do que está acontecendo. Beleza? Então, comentando um pouco sobre a história do grupo, sobre market share, né? E aí falando, né, para que a companhia consiga readequar suas estruturas de pessoas, processos de capital ao novo cenário macroeconômico de taxa de juros, menor velocidade de vendas e o nível de distrato, a operação do CRI ligada à companhia está em processo de waiver para readequação do fluxo de caixa e plano de negócios. O waiver é como se fosse uma interrupção no pagamento, tá? Para uma readequação ali, né, das novas parcelas, uma readequação da dívida para que os pagamentos possam voltar a seguir. Beleza? Ele até comenta no relatório aqui em cima sobre o waiver. Aqui, ó. Um pleito bastante recorrente das companhias devedoras do CRI pela sua estrutura usual de pagamentos mensais é a concessão de waiver para não pagamento ou redução das parcelas previstas durante um período determinado, seja ele passado ou futuro. Cabe ressaltar que o waiver não constitui um perdão da parcela da dívida, e sim uma permissão para que a parcela não seja desembolsada no período e seja incorporada ao saldo devedor total da operação, contando com incidência de juros e correção. Beleza? Então o waiver é como se fosse um recálculo de rota na dívida
para que não haja maiores problemas, para que você não tenha que cair em execução de garantia, nada disso, beleza? Em execução mais severa de garantia, beleza? Então, Gramado Parks, né? E aí sobre o Gramado Parks, né, saiu uma notícia também no Infomoney falando sobre recuperação judicial. Então, ó, Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Gramado Parks, emissora de CRIs presente em fundos imobiliários. Securitizadora terá que fazer a liberação dos recebíveis à empresa e está proibida de fazer a execução de garantias da dívida. Bom, como eu falei, estou gravando aqui à noite, vamos ver como é que o mercado vai reagir aí no dia 20, beleza? Então, ó, comentando aqui, essa é a notícia aqui do Infomoney, comentando sobre o aceite por parte da Justiça para o pedido de recuperação judicial do Gramado Parks. Beleza? Então, a empresa aqui, ó, colocando aqui, a empresa alega que tem dívidas que somam 1,36 bilhão de reais. Beleza? Então, isso aqui é mais um caso aí para a história envolvendo o Gramado Parks, né? E aí, vamos ver o que o mercado, como que o mercado vai reagir a isso. Beleza? Então, enfim, vamos acompanhar, mas é isso, né? O Gramado Parks entrou aí com pedido de recuperação judicial, então a gente vai começar a ver aí esse impacto nos FIIs. Vamos ver como é que o mercado vai precificar isso. E aí, circuito de compras também, enfim, então o fundo trouxe aqui, a gestão trouxe aqui alguns CRIs aí que tem ficado na berlinda, né, em questão de inadimplência, tá? Então, histórico de resultado, histórico de rentabilidade, de fato, né, o que foi pago de dividendo agora realmente foi um dos menores dos últimos 12 meses, na verdade foi o menor dos últimos 12 meses, tá? Então, de fato, a gente teve um retorno aqui de 50 centavos por cota, um retorno bem baixo, né? A gente viu lá por volta de 0,85% ao mês em cima do preço de mercado e 0,42% em cima da cota patrimonial. Beleza? Então, pegando a rentabilidade aqui, a gente tem um gráfico de rentabilidade de outubro de 2018 até março de 23, considerando rentabilidade da cota patrimonial mais as distribuições, a gente tem um retorno aí que supera com bastante folga o CDI, tá? A gente tem um retorno aqui de 94%, pegando a patrimonial mais os dividendos que foram feitos, que foram pagos, beleza? Então, vamos voltar para a tela cheia. E aí, ó, esse gráfico aqui é interessante comentar, né? Que é a subordinação. Aqui, ó, subordinação em CRI. A gente vê que o HCTR ele é um fundo que, de fato, tem uma carteira de risco bem considerável, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, 57% da carteira é de cota sênior, né? Então, a gente tem aí a cota sênior e cota única, né? São aquelas onde o nível de risco é menor, né? Porque quando forem executar as garantias, cota única e cota sênior recebe primeiro. Na sequência, a gente vem aí mezanino e depois os subordinados. Então, cota subordinada é o nível mais alto de risco que a gente tem, porque fica lá no final da fila para receber as garantias, beleza? Então, a gente tem aqui um percentual de 31% de CRI subordinado. Então, isso aqui já evidencia o nível de risco que o HCTR corre com a sua carteira, tá? A gente tem aqui uma taxa média de inflação mais 10,18. De fato, o HCTR ele é um fundo que corre mais risco, ele é um fundo high yield, ele tem uma baita exposição em inflação e o retorno médio da carteira é inflação mais 10%. A gente tem aqui uma exposição majoritariamente em papel, né, cerca de 80%, quase 80% da carteira é crédito, 20% fundo imobiliário e meio por cento ali em caixa, beleza? Então, em termos de segmento, vamos lá. Deixa eu ver se consigo, não consigo mexer. Aqui, deixa eu ver se consigo mexer aqui. Ótimo, vamos lá. Beleza, então, segmento de CRI. Né? Então a gente tem 42% em multipropriedade, 21% em hoteleiro, 12% em loteamento, 9,5% em shopping, 8,4% em parques temáticos, 2,3% em timeshare, mixed use 2%, incorporação 0,9% e 0,5% em condotel, né? E 0,4% em escritório. A gente também tem uma carteira aqui
de fundos imobiliários, beleza? Consigo arrastar aqui, pronto. A gente também tem uma carteira aqui de fundos imobiliários, como a gente viu, 20% da carteira é fundo imobiliário, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem... Deixa eu voltar. Isso. Então, aqui a gente tem... Não, melhor aqui. Isso. Aqui a gente tem a carteira de CRI, né? A gente vê que realmente são muitas operações que o HCTR possui, tá? Os CRIs pulverizados, né, que são de loteamento, multipropriedade, né, o risco ele fica mais distribuído, os CRIs corporativos e os fundos imobiliários que o HCTR tem na carteira, XBXO, Serra Verde, HCHG, beleza? Aí comentando aqui sobre negociação, e aqui a gente tem aí cada CRI, as garantias, beleza? Então, aqui a gente tem aí cada CRI, a gente tem falando sobre os fundos imobiliários também, né? E aqui a gente tem alguns termos, essa parte é bem interessante do relatório da HCTR, tem alguns termos que são explicados aqui para que o investidor entenda melhor essa dinâmica de fundo de papel, né? São fundos mais arriscados, são fundos que montam carteira de crédito, então eles trazem ali algumas definições para que o investidor consiga entender melhor esse fundo. Beleza? Bom, era isso que eu queria trazer, tá? Então, trazendo aí um breve comentário sobre o HCTR, trazendo sobre o último relatório gerencial, que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda do ativo, tá? A ideia aqui era só comentar um pouco sobre o relatório gerencial, comentar um pouco sobre o fundo e trazer um pouco de luz aí sobre o relatório gerencial e o que foi comentado. Beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado tudo claro, tá? Reforça aqui o pedido que eu fiz no início do vídeo, deixa aí o teu like, se inscreve, se você não quiser perder nada, clica no sininho, ativa as notificações. Na descrição aqui do vídeo eu tô deixando o link para a assinatura da planilha dos fundos imobiliários de qualidade e vou deixar também o link para você preencher aqui o formulário de aplicação da mentoria individual. Se você deseja ter um acompanhamento individual da sua carteira de investimentos comigo, preencha aí o formulário de aplicação, eu vou avaliar a tua inscrição e se você tiver o perfil da mentoria, nós vamos sentar, fazer uma reunião de alinhamento e nós vamos definir o melhor processo para você. Beleza? Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.